Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 34, o 4, o 5, o 6 e o 7. Salmos do 34, do 4 até o 7. Salmos 34, do 4 até o 7. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã, o 667. Quem quiser acompanhar, viu, meus irmãos? O louvor da harpa cristã também, o 667. Vão se preparando aí também, viu? 667 da harpa cristã, o louvor, mas primeiro a palavra. Salmos 34, o 4 até o 7, que diz assim: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O 5. Olharam para Ele e foram iluminados os seus rostos, não ficaram confundidos. O 6. Clamou este pobre o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que quando você busca Ele, meus irmãos, Ele nos responde. Quando você busca Ele, meus irmãos, Ele ouve a mim e a você. Quando você busca Ele, meus irmãos, e você tem resposta. Mas quando a irmã Tatiana fala buscar o Senhor, meus irmãos, eu não estou falando só de buscar o Senhor na casa dele, não. Oh, aleluia. Eu estou falando na nossa casa, porque a nossa casa também é a casa do Senhor. Quando você busca Ele na nossa casa, Ele nos escuta, Ele nos responde, Ele nos ouve. Ele entra com providência na nossa vida. Aleluia. Quando você busca, meus irmãos, quando você se ajoelha e fala com Ele e se humilha para Ele de todo o coração, Ele nos responde, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente vai para a casa do Senhor, a gente não perde um culto. Está na casa do Senhor todos os cultos, não perde um culto, mas a gente não está em obediência. A gente não faz a vontade dele. Aleluia. Então não adianta de nada, meus irmãos, se você vai buscar o Senhor na casa dele, se você não está em obediência, se você não faz a vontade dele. Porque muito, meus irmãos, vai para a casa do Senhor, busca o Senhor, mas não está em obediência, não faz a vontade do Pai. É só capa, só máscara. Aleluia. Aleluia. Porque é melhor obedecer, meus irmãos, do que sacrificar. Aleluia. E a nossa casa, meus irmãos, é casa de oração. Quando você busca o Senhor, quando você se ajoelha, se humilha, né? Fala com Ele, Ele nos responde, Ele nos ouve. Aleluia. Ele tira você da angústia, meus irmãos. Quando você está angustiado, que você fala com o papai. Aleluia. Aleluia. Ele nos responde, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente pensa que Deus só fala com a gente na casa dele, né? Aleluia. Mas na nossa casa também Ele fala, meus irmãos. Porque a nossa casa é a casa do Senhor. Quando você se ajoelha, se humilha. Quando você está em obediência. Quando você faz a vontade dEle. Quando você busca, Ele nos responde. Não pense que é só na igreja, não. Que Ele responde a mim, a você, não. Porque a nossa casa também é casa de oração. A nossa casa, Deus também nos responde. Ele nos escuta. Ele nos ouve. Quando você se ajoelha e fala com Ele. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente, né, acha que Deus só fala com a gente na igreja. A gente vai buscar, mas a gente, né, quer que Ele fala com ele, quer que Ele fale com a gente na igreja, mas Ele não fala. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Ele quer que você se ajoelhe em casa. Ele quer falar comigo, com você, na nossa casa. Mas muitas das vezes a gente quer resposta só na igreja, na casa dele, né? Mas nossa casa também é a casa do Senhor, meus irmãos. Porque não adianta você buscar o Senhor, estar na casa dele, todos os cultos, e não está em obediência. Se você busca Ele, todos os cultos, está na igreja, mas não está em obediência, não adianta nada. Porque Ele não vai responder a mim, a você, não. Agora, quando você está em obediência, meus irmãos, Ele responde. Aleluia. Em casa, na igreja, onde for. Ele fala comigo, com você. Quando você estamos em obediência. Porque muitas das vezes a gente não está em obediência, vai para a casa dele buscar, fazendo papel de tolo. Então que você não faça papel de tolo, não. Buscar Ele, tá na casa dele, todos os cultos, não perder um culto, mas tá no pecado, tá no lamaçal, tá na sujeira, tá desobediente, tá em rebeldia. Ele não vai falar comigo, com você, não, meus irmãos. Agora quando você tá em obediência, assim Ele fala comigo, com você. Aleluia. Oh, glória. Mas tem que ter obediência, meus irmãos. Aleluia. Tem que obedecer o papai. Aleluia. Quer resposta? Fica em obediência. Aleluia.
Porque muitas das vezes, meus irmãos, quer que Deus responda a gente, mas a gente está fazendo coisa errada, a gente está no pecado, a gente está desobediente e quer que o nosso Pai fale com a gente. Esteja em obediência, meus irmãos. Se quer ouvir a voz dele. Aleluia. Fique em obediência que ele vai responder a você. Ele vai falar comigo com você. Ele vai falar comigo com você, meus irmãos. Ele vai mostrar o oculto e o profundo. Aleluia. Quando você está em obediência, ele mostra, meus irmãos, o oculto e o profundo. Ele fala comigo com você. Aleluia. Aleluia. Porque é melhor obedecer, meus irmãos, do que sacrificar. Porque muitas das vezes você está na casa do Senhor, buscando ao Senhor, mas não está em obediência, fazendo papel de tolo. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar, meus irmãos. E a nossa casa é a casa do Senhor. A nossa casa é a casa da oração. Oh, aleluia. E Ele fala conosco na nossa casa, meus irmãos. Quando você está em obediência, Ele fala conosco em qualquer lugar. Somente esteja em obediência. Faz a vontade dEle. Aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente pensa que Deus só fala com a gente na igreja. Mas não, meus irmãos. Quando você se ajoelha em casa, se humilha, né? Fala com Ele, Ele nos responde. Ele nos tira da angústia. Quando você se conta angustiado, meus irmãos, que a gente clama a Ele, que a gente, né, fala com Ele, Ele nos livra, Ele nos tira da angústia. Aleluia. Ele fala conosco. Aleluia. Ele nos livra de todo mal. Ele acampa anjo na nossa casa, na porta da nossa casa, para que o mal não entre. Ele nos protege, nos livra. Aleluia. E Ele nos responde, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus é resposta na minha tua vida. Quando você busca, meus irmãos, quando você se ajoelha, se humilha, Ele nos responde. Aleluia. Quer resposta? Então se ajoelha, se humilha pro papai. Fala com Ele, que Ele vai responder a mim e a você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que Ele só vai falar com a gente na igreja. E você tem que buscar, meus irmãos, tem que ir por causa do Senhor? Tem sim. Mas muitas das vezes, meus irmãos, Ele quer falar comigo com você em casa. Então se ajoelha. Não adianta você buscar na igreja, se ajoelhar, e em casa não se ajoelhar, em casa não orar. Aleluia. Porque muitos é assim, meus irmãos, na casa do Senhor, na igreja, se ajoelha, ora, pula, marcha, entrega, mas em casa, né, não ora, né, não busca. A gente tem que buscar, meus irmãos, na madrugada, se ajoelhar na madrugada, falar com o papai, para ele nos responder. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque ser adorador na igreja, meus irmãos, é muito fácil. Aleluia. Ser crente na igreja é muito fácil. Eu quero ver em casa. Porque muito, meus irmãos, na casa do Senhor, né, é uma coisa, mas em casa é outra coisa. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Entra no quarto, meus irmãos, e fecha a porta. Que papai quer falar comigo com você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E se ajoelha, que Ele vai falar comigo com você. Agora esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz dEle. Tem que estar com o ouvido sensível, meus irmãos, para ouvir a voz do Pai. Porque Ele fala comigo com você. Quando você busca, Ele fala. Aleluia. Ele revela, meus irmãos. Oh, aleluia. O oculto, o profundo, o escondido. Porque nada fica escondido não, meus irmãos. Papai revela. Quando você busca, Ele revela. Oh, aleluia. Porque não tem nada que fique escondido, meus irmãos, em oculto. Que papai revela. Quando você busca, Ele revela. Quando você é um verdadeiro adorador, Ele revela. Quando você paga preço, busca Ele, faz a vontade dEle, tem a obediência, Ele revela, meus irmãos. O oculto e o profundo. Ele fala comigo com você. Ele nos responde. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é a resposta na tua vida. Aleluia. Mas se ajoelha, meus irmãos. Entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha e fala com o papai. Que Ele vai te responder. Que Ele vai falar com você. O que você tanto quer ouvir, Ele vai falar. Mas se ajoelha, se humilha, que papai vai falar. E esteja com o ouvido sensível, porque Ele vai falar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Ti, Pai! Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Ti, Pai! Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Ti, Pai! Aleluia, Senhor! Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Aleluia! A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos, o louvor da harpa cristã. 667. Oh, glória! Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, glória. Pede para ele renovar a você nessa tarde, meus irmãos. Pede para ele fazer eu e você outro vaso. Um vaso de valor, um vaso de honra, para que ele possa usar, encher de azeite. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Recebe renovo aí da parte do teu Pai. Aleluia. Ele é renovo na tua vida, meus irmãos. Seja renovado. Recebe força para fazer o querer do teu Pai, para fazer a vontade dele. Aleluia. Oh, glória. Que você não queira ser igual, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Pede para ele fazer de mim, de você, meus irmãos, outro vaso, para que ele possa usar, encher de azeite, para usar a minha você como ele queira, meus irmãos. Porque é o que como ele quer na tua vida. Porque ele que manda, ele que desmanda, que ele é oleiro, nós somos vaso. Aleluia. A gente tem que ser obediente, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade do oleiro, porque ele que manda na tua vida. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.